Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a playlist retrospectiva 2023 e a pauta de hoje será horários, na tela horários. Bom, foi muito diferente pra mim, confesso, e foi muito diferente em relação aos horários do IF, porque a gente passa um tempo maior no IF até do que em casa. Porque, eu falo de modo geral assim, na segunda-feira eu saía de 3h30, na terça eu saía às 5h30, na quarta 12h20, na quinta 5h30 e na sexta 12h20. Agora eu vou falar nas específicas de cada dia. Mas agora, gente, foi um pouco mais puxado porque eu não estava habituada a essa carga horária de passar fora de casa. Mas em relação a estudos, eu já estava mais habituada porque na minha antiga escola eu saía de meio-dia, que eu estava no fundamental, saía de meio-dia. Então, à tarde, eu passava a tarde toda estudando. Então, eu já tinha esse hábito de estudar por longas horas. Então, pra mim não foi tão difícil, mas a questão maior foi passar essas horas não em casa, no meu cantinho de estudo, mas sim no IFPB. Mas foi mais fácil por eu já estar habituada a ter essa carga horária de estudos. Então já facilitou bastante. Mas em relação aos horários do IF, na segunda-feira eu tinha aula das 7 até 12h20. No primeiro bimestre foi assim. As duas primeiras aulas eram de português, 2 aulas de física e a gente tinha um horário livre. E depois, aula de matemática, uma aula de matemática. E depois, das 12h20, a gente tinha 12h20 até 1h50 para almoçar. E em seguida, tínhamos a aula de arte. De 1h50 até 3h30. Na terça-feira, de 3h30 e íamos para casa. Na terça-feira, a gente tinha 2 aulas de filosofia, 2 aulas de matemática e 2 aulas de sociologia, até 12h20. E depois de 12h20, tínhamos até 1h50 para ir para a aula de matemática básica. Aí de 1h50 até 3h30, a gente tinha aula de matemática de 1h50 até 3h30 de matemática básica. E em seguida, tínhamos de 1h30 até... De 3h30 até 4h40 livre. E nesse horário, já não baixava a carga horária, eu ainda ia pro grupo de matemática. E em seguida a gente tinha aula de educação física. Então vocês imaginam, você sai da aula de matemática, por exemplo, lanchava às vezes uma maçã, e comia uns biscoitos e água, tomava água, e em seguida já ia para aula de matemática básica. Depois tinha que sair o quê? 5 minutos antes da aula de matemática, da Olimpíada. Mas em detalhe, a Olimpíada começava da aula de matemática, começava às 3h30 e terminava às 5h30. Só que eu não podia ficar todo esse tempo por conta da aula de educação física. Então eu ficava de 3h30 até mais ou menos 4h30, 4h40, já quase a aula começar. 4h35 mais ou menos. E já daqui a pouco eu ia, me trocava no banheiro, colocava a roupa de educação física e ia correndo para chegar na aula de educação física. Então vocês já imaginam o sufoco que tem que correr, mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí na quarta-feira, agora vamos para quarta-feira. Na quarta-feira era mais tranquilo porque a gente iniciava com 2 aulas de história, depois uma aula de português, intervalo, uma aula de física e depois 2 aulas de química e 12h20. Depois terminava a aula de química e já estava em casa, já ia para casa. Na quinta-feira já era mais técnica, matéria técnica. Ou seja, de 7 horas, o meu grupo, que era o G1, a gente tinha aula de fundamentos de rede, que era às 7 horas até 8h40. Depois de 8h40, a gente ia para a aula de sistemas operacionais, de 8h40 até 10h40. E depois tínhamos 2 aulas de geografia.
Isso tudo no primeiro semestre, ok? E depois tínhamos terminava 12, mais ou menos o professor liberava a gente mais cedo de geografia. Aí a gente terminava a aula, ele terminava a aula 12 horas. Aí a gente tinha 12 horas até mais ou menos 3h50, ou seja, a gente tinha 3 horas, quase 4 horas livres pra gente estudar, descansar, fazer alguma coisa. Eu aproveitava esse tempo para revisar alguma matéria pendente e também para ler algum livro. Aí eu li o livro na biblioteca, estudava, e às 3h30 eu tirava para esse tempo para lanchar e para trocar de roupa e colocar roupa de educação física às 3h30. Ou seja, eu tinha 20 minutos para fazer isso. E depois tínhamos a aula de educação física às 3h30 às 5h30. Às 5h30. E depois íamos pra casa. Isso aí, íamos pra casa. E na quinta-feira, mais ou menos, tinha quinta-feira que eu chegava. Na maioria das vezes, eu chegava às 7 horas pra ir pra igreja. E a igreja de 7h30 e voltar mais ou menos 10 horas. E na sexta-feira, a gente tinha aula das 7 e também, mas na sexta-feira só técnico. Tínhamos aula às 7 horas da manhã até 12h20. Eram 3 aulas de algoritmo e 3 aulas de fundamentos da computação. Era dividido de 7 até 9h30 e de 9h50 até 12h20. Então, aí na sexta-feira a gente saía de 12h20, que é o horário mais tranquilo na sexta-feira, porque a gente descansa, coloca as atividades em dia e tem o final de semana. Então, gente, eu gostei assim porque na sexta-feira era até 12h20. E gostei também que as matérias técnicas eram na sexta-feira e na quinta-feira, que ficava mais tranquilo, porque já um pouco mais de fim de semana. Mas em questão de horário, eu gostei também daquele horário vago que a gente teve, educação física, porque a gente poderia estudar, descansar. E não falei. No segundo semestre já foi um pouco mais diferente em relação à segunda e à terça. Por quê? No primeiro bimestre, como eu tinha falado, a gente tinha um horário vago. Terminou que mudou de professor, o professor ficou acidentado, saiu, a gente passou mais ou menos 2 meses sem aula, foi 3 meses sem aula de matemática. E depois um novo professor chegou. E a gente ficou sem matemática, mas eu fiquei estudando os conteúdos de matemática por conta própria, o que ajudou bastante no decorrer do ano. E depois que o professor entrou, aí ficou assim. Teve que fazer os ajustes por conta já no segundo semestre, já digo isso no segundo semestre. Porque a gente mudou de matemática básica para eletricidade básica. E como a turma é grande, teve que dividir em 2 dias. A matemática, como já tinha aquele horário vago, o professor ficou 2 aulas de matemática na segunda-feira e 1 aula de matemática. Aí a gente ficou na terça com 2 aulas de filosofia, 1 aula de matemática, um intervalo, 2 aulas de sociologia e um intervalo. E o horário livre de 11h30 até 1 hora pra gente almoçar. Então, pra mim, pro meu grupo, foi muito bom. Porque a gente podia comer de maneira mais devagar, pausadamente. Porque eu não gosto de comer de maneira rápida. Não gosto. Até porque eu como de maneira mais devagar. Aí a gente tinha aula de eletricidade de 1 hora até 2h40. O que facilitou também pra mim ir para as Olimpíadas de Matemática. Porque nesse horário de 2h40 até 3h30 eu poderia ler um livro, revisar alguma matéria e depois ir para a aula de Olimpíada de Matemática. Mas também continua com a aula de Educação Física de 4h40 até 5h30. E depois, na quarta-feira, na quinta e na sexta, não houveram mudanças no meu grupo, mas em relação ao outro grupo, tinha o G1, o G2, que é o meu grupo, e o G3. O G3, eles ficaram com um horário na quinta-feira, de 1 até 3h30. Ou seja, para eles ficou
ficou um pouco mais ruim na quinta. Mas em compensação, para eles, na terça-feira, ficou com horário vago tinha as aulas de 11h30 até 4h40 sem nenhuma aula. Mas em compensação, na desvantagem, eles tinham uma aula de educação física. Tinha que esperar todo esse tempo para ter uma aula de educação física de 4h40 até 5h30. Mas, enfim, foi muito bom essa questão. E eu acho também super importante a gente ter essa carga horária um pouco mais pesada. Não tão pesada a ponto de deixar-nos cansados, mas pela gente já estar se acostumando com esse ritmo até para estudar para o Enem. Então, com essa carga mais elevada, a gente já ganha constância para estudar para o Enem e também questão de trabalho, universidade, então já facilita bastante do que você tivesse uma rotina mais parada. Mas também a gente leva em consideração todas essas rotinas, né? Mas eu me adaptei muito bem a essa rotina. Sei que tem dias que é mais difíceis, que tem dias que a gente tá com muito sono, que tem dia que a gente tá muito cansado, que a gente só quer... Chega na quarta-feira e às vezes só quer dormir. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu me acostumei bastante com esse horário. E esse ano a gente vai ter umas mudanças no horário. Mas eu sei que também vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E foi esse o vídeo. No próximo vídeo eu vou dar o spoiler pra vocês. Será sobre como funciona o histórico acadêmico em relação às provas. Como é o sistema de notas do IFPB. E eu vou pensar se eu vou gravar ainda mais 2 séries pra vocês. E a gente encerra essa playlist começando os conteúdos de 2024. Deixe nos comentários também o que vocês gostam de conteúdo, o que vocês querem saber da minha rotina no IF, se vocês querem que eu faça um tour no IF mostrando a biblioteca, a quadra, a piscina, algumas salas, alguns laboratórios. Então, já deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então foi isso, galera. Um beijão no coração de vocês. Fiquem em paz.